Oi, pessoal. Nessa aula 9, a gente vai começar a ver vetores. Espaços vetoriais, operações entre vetores e soma de vetores, diversas propriedades e algumas aplicações ao final dela. Então, a primeira coisa é notar que aqui em álgebra linear a gente está estudando matriz e agora a gente vai estudar vetor. Vetor é um caso particular de uma matriz. Pode ser um vetor linha, que é uma matriz de uma linha e n colunas, e pode ser um vetor coluna, que é um vetor de uma coluna e n linhas, tá? Para n arbitrário. Portanto, agora a gente vai introduzir a definição de vetor, né? O vetor, pessoal, ele é indexado por três propriedades aqui, exatamente, características, né? A direção do vetor. Pessoal, a direção tem a ver com a linha, né? A linha. Então, por exemplo, aqui, dados dois pontos, A e B, né? Esse ponto aqui é o A. Vamos escrever aqui embaixo de novo, tá? Esse cara daqui é o vetor A, perdão, o ponto A, e esse daqui de cima é o ponto B, como na figura aqui ao lado, tá? Nessa setinha orientada. Esta é a direção do vetor que liga o ponto A e B. Não importa o sentido. Agora, se a gente atribuir um sentido para ele, ou seja, indo do ponto A ao ponto B, é uma coisa, é uma seta orientada que vai do ponto A até o ponto B. Agora, se fosse uma seta orientada do ponto B para o ponto A, a gente poderia denotar a seta dessa maneira aqui, ó. Tá? Vai do ponto B até o ponto A. Então a mesma seta tem a mesma direção, né? Porque ainda está contido nessa linha, né? Porém, o sentido é diferente. O sentido é de B até A. E esse é o vetor AB, tá? Aquele vetor original lá é o vetor AB. Se fosse o vetor se fosse esse vetor aqui, é o vetor que vai de B até A, ou seja, o vetor BA. E a gente vai ver mais para frente que AB é igual a menos BA, porque o sinal negativo num vetor significa que você inverte o sentido dele, tá? E vetores, e tem a norma do vetor, tá? Se a gente for medir aqui, por exemplo, em centímetros, vai dar aqui uns 5 centímetros, tá? O vetor. Esse é o comprimento, chamado também de norma, e também chamado de magnitude do vetor, tá? Então pode ser comprimento, norma ou magnitude. A gente vai optar pelo nome norma, tá? Norma de um vetor. É o tamanho dele. Pega uma régua, uma fita métrica, o que vocês quiserem, o GPS, e medem. De A até B vai dar aí mais ou menos 5 centímetros. Tá? Portanto, pessoal, olha só, nessa figura aqui de vetores equivalentes, na figura à direita. Na figura à direita, esses vetores, eles possuem a mesma direção, o mesmo sentido, apontam para o mesmo sentido e possuem o mesmo comprimento, a magnitude ou aqui a norma, tá? Então, a gente diz que esses vetores são equivalentes ou, como lá em geometria analítica vocês já viram, vetores equipolentes. Equipolentes, tá? Só que, né, como aqui ainda não tem uma origem de um sistema de coordenadas, então esses vetores são iguais. Por quê? Um vetor é igual se ele tiver a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma, tá? Então aqui eles têm a mesma direção, eles apontam para o mesmo sentido. E se vocês medirem aqui, vai ter o comprimento do vetor vai ser o mesmo. Certo? Então, vetores são equivalentes ou iguais ou equipolentes. A gente ainda pode somar vetores. A gente pode somar vetores
e através da regra do paralelogramo para adição de vetores. Então, olha só, se V e W forem vetores no espaço, os seus pontos iniciais, né? Então a gente posiciona o B e W de maneira que os pontos iniciais eles são coincidentes. Tá? Então você coloca o vetor V dado aqui na figura A e o vetor W dado na mesma origem. Tá? Então vocês podem pensar que o V e o W formam lados de um paralelogramo. Olha só, esse lado aqui direito, né? Vamos colocar uma setinha aqui. Este lado aqui, ó, direito do paralelogramo é o vetor V também, né? Vamos colocar aqui o V. Este cara é o vetor V, porque ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo e a mesma norma, tá? Esse é o vetor V, então. Se a gente colocar aqui em cima também o vetor W, tá aqui o vetor W, tá? O vetor W, ele também é igual, né? É equivalente. Por quê? Ele possui o mesmo, não importa a origem, tá? A gente só deslocou a origem do vetor W, mas ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Então o vetor V mais W é exatamente o ponto inicial até o ponto final. Tá? O vetor V mais W é o ponto inicial, é o vetor que vai do ponto inicial ao ponto final. E esse vetor é exatamente a diagonal do paralelogramo. Então aqui o V, o W, né? E o V mais W é o vetor, só importa o ponto inicial do V e o ponto final do W. Aqui, da figura A para a figura B, a gente só deslocou o W para aqui, a aresta superior, tá? do paralelogramo. Então, olha só, este vetor é o vetor V mais W. E daqui da figura B é a diagonal do paralelogramo. Agora, a gente pode somar o vetor W, né? Ou seja, a gente parte o ponto inicial do W, depois, na ponta aqui do W, a gente pode colocar o V. Então, este vetor é o vetor W mais V. E que é o mesmo vetor. Então, aqui, por construção, já podemos ver que o vetor V mais W é igual a W mais V. E existe ainda, né, a regra do triângulo, que é uma regra equivalente para adição. Então aqui, se V e W forem vetores, então a gente pode colocar, né, se o ponto inicial de W é o ponto final de V, então a soma de V mais W é a seta que vai do ponto inicial até o ponto final. É exatamente isso que eu já tinha falado. Então assim que a gente faz soma de vetores. A gente pode também definir subtração. Mas para que definamos subtração, primeiro a gente tem que definir o sinal negativo do vetor, né? Então olha só, o negativo de um vetor, denotado por menos V, é exatamente um vetor que tem mesmo comprimento, a mesma norma, mesma direção. Só que, como eu tinha falado lá no primeiro slide, ele tem sentido oposto. Tá? Então aqui vocês podem ver na figura A. Ele tem o mesmo comprimento, a mesma direção, só que o sentido é oposto. Então o menos, ele troca de sentido o vetor. Tá? Então somar a diferença aqui, ó, V menos W, é exatamente somar o W, perdão, o W menos V é somar o W com menos V. Tá? Vou somar o W com menos V. Então, olha só, se a gente tem aqui, como na figura B, o vetor V, primeira coisa inverte o sinal do V, e então você vai ter um vetor num outro sentido, mesma direção, mesmo comprimento, mas sentido oposto. E agora é só somar o vetor W com o menos V. Tá? Então vai dar esse vetor aqui, o ponto inicial é o mesmo, e o W menos V vai ser a diagonal do paralelogramo. Tá? Simbolicamente aqui, a gente tem a figura C. Agora, como a gente pode somar e subtrair, podemos também multiplicar um vetor por um
elemento por um escalar não nulo. Aqui esse R estrela significa que eu estou pegando um número e tirando o zero. Então o escalar K não pode ser o vetor nulo. Tá? Então o múltiplo de V do vetor V por K, denotado por KV, tá? por justa posição, produto aqui, é um vetor que tem mesma direção. O comprimento é K vezes módulo de K. Módulo de K é o valor absoluto de K. Então o comprimento de KV é um vetor que tem comprimento K vezes o comprimento de V. Tá? Só que o sentido é o mesmo se K for positivo e o sentido é oposto se o K for negativo. Tá? Então olha só, aqui a gente tem um vetor V nessa figura. Multiplicar por meio é simplesmente um vetor de mesma direção, mesmo sentido, só que metade da norma. Multiplicar por menos 1, como já vimos, inverte o sinal. Multiplicar por 2 é dobrar, o vetor ele tem mesma direção, mesmo sentido e duas vezes a norma. Multiplicar por menos 3 é um vetor que tem mesma direção, sentido oposto pelo sinal negativo, né, e 3 vezes o tamanho do V. E aqui a gente define então o vetor menos V, né? Uma definição formal, é o número menos 1 multiplicando por V. E se um dos vetores ele for múltiplo escalar do outro vetor, tá? Então esses vetores eles estão na mesma reta e eles, né, como eles estão na mesma reta, eles são colineares. Mas olha só, se eu transladar um vetor do outro, né, os vetores aqui eles são colineares, estão na mesma reta, mas eu posso transladar para fora da reta aqui, que não importa a origem do vetor, né? Todos os vetores transladados são equivalentes, desde que eles tenham mesma norma, mesmo comprimento e mesmo sentido. Mas um vetor ele não muda, né, perante uma translação. Por quê? Esse KV, na figura, tanto a figura A quanto a figura V, esse vetor KV, ele possui a mesma direção, mesmo sentido e mesma norma. Então os vetores são iguais, a gente já viu isso. Então o termo vetor paralelo e vetor colinear, né, entre si, claro, a gente precisa de ter dois vetores, porque é uma comparação, dois vetores são paralelos e dois vetores são colineares, significa a mesma coisa. E embora o vetor zero aqui não tenha direção e sentido bem definidos, a gente considera esse vetor sendo paralelo a todos os vetores, porque isso é uma definição conveniente no contexto aqui da álgebra linear. A soma vetorial também satisfaz a lei da associatividade. Então, se eu tenho vetores U, V e W, são vetores. Então, eu somar primeiro o V mais W e o resultado somar com o vetor U é a mesma coisa que eu primeiro somar U mais V e depois somar com W. E vocês podem ver através dessas figuras, por exemplo, aqui a figura A. Né? Primeiro eu pego o vetor U e somo com o V. E o resultado de U com V, que é exatamente U mais V, eu somo com W. Então vai dar o vetor, vai dar esse lado, eu somei primeiro U com V, então vai dar esse lado direito. Tá? Agora vamos pegar o lado esquerdo. Vamos somar V com W. O vetor V com W é este vetor diagonal aqui, V mais W. É a diagonal desse quadrilátero, né? Agora, o V mais W eu somo com o vetor U e vai dar o vetor U mais, abre parênteses, V mais W. Então, por construção, dá para ver que essa propriedade é associativa. Pessoal, aqui a gente fez no plano, né? Mas claro que essa propriedade vale para o espaço, tá? E aqui está a representação disso. Então, como vale essa lei associativa, não importa a ordem que eu faça, então a partir de agora
vamos só denotar assim, U mais V mais W, porque não interessa o que eu pego primeiro, né? Agora, se um vetor V qualquer, ele for posicionado o seu ponto inicial na origem de um sistema de coordenadas, tá? Então esse vetor ele está completamente determinado pelas coordenadas do seu ponto final, né? Então olha só, a coordenada do ponto final aqui é V1 é a coordenada x e V2 é a coordenada y, tá? Então, tanto faz considerar o ponto V1, V2 como o vetor que vai do zero até o P, até o ponto P, né? Que tem coordenadas V1, V2. No plano, a gente tem isso. E no espaço, a gente tem, portanto, um vetor, ele é completamente determinado pelo seu ponto final, desde que o vetor aqui esteja na origem do sistema de coordenadas, né? E em R3, o vetor tem componentes V1, V2 e V3. Tá? Esses vetores V de coordenadas, de componentes, aqui coordenadas também, V1, V2, V3 e W de coordenadas W1, W2 e W3, eles são equivalentes se somente se as coordenadas x, as coordenadas y e as respectivas coordenadas z são iguais. Então, os vetores são iguais se somente se suas coordenadas forem iguais. Agora, muitas vezes o vetor, né, como está aqui nessa figura, ele não está na origem, né, o início dele, o ponto inicial dele não está na origem do sistema de coordenadas. Então, quando eles não estão na origem, né, é bom a gente denotar o ponto inicial por x1, y1, o ponto final, esse é o ponto inicial, ponto 1 de coordenadas x1 e y1. Ponto final, P2 de coordenadas x2 e y2. Então as coordenadas desse vetor, isso a gente vai provar, tá? Serão dadas por x2 menos x1 e y2 menos y1. Tá? Por quê? Olhem só, o vetor V é exatamente o ponto final, né, menos o ponto inicial. Só uma coisa aqui, pessoal. P1, isso, exatamente. Tá? Então, olhem só. Como, geometricamente, 0P1 é esse vetor que vai da origem até o P1. O 0P2 é o vetor que vai da origem até o P2. Então, o P1, P2 é 0 até P2 menos 0 até P1. Tá? Esses vetores. Só que o 0P2 ele é determinado só pelo ponto final, que é x2. O 0P1 é determinado pelo x1 e y1. Então, fazendo a diferença, vai dar o que a gente queria provar, que é x2 menos x1 na coordenada x e y2 menos y1 na coordenada y. Tá? Aqui no formato de componentes, pessoal, o vetor 0 ele tem coordenadas no plano 0, 0 e no espaço tridimensional, o vetor nulo ele tem coordenadas x é igual a 0, y é igual a 0 e z é igual a 0. Tá? Exemplo. Aqui um vetor ele tem, né, vai de um ponto inicial até o ponto final. O ponto P1 é igual a 2, menos 1 e 4. E o ponto final ele tem coordenadas 7, x é igual a 7, y é igual a 5 e z é igual a menos 8. Então o V, né, é igual a P2, é o ponto final, menos o ponto inicial. Então é 7 menos 2, que é igual a 5. 5 menos menos 1, que é igual a 6. E menos 8 menos 4, que é igual a menos 12. Tá? Então, dados o ponto inicial e o ponto final de um vetor, dá para determinar as coordenadas deste vetor. Definição 1.
Tá? Pessoal, olha só, a gente está trabalhando aqui em geometria analítica, trabalhamos com R2, né, o plano, e R3, que é o espaço. Só que, por exemplo, na descrição de sistemas lineares, a gente precisa de mais coordenadas algumas vezes. Então é bom a gente definir para n, pode ser n igual a 10, n igual a 20, pode ser qualquer número natural. Então é bom a gente definir para qualquer dimensão. A n-upla, ou seja, uma n-upla ordenada é uma sequência de coordenadas V1, V2, V3, V4 até Vn, tá? E o conjunto de todos os pontos forma o Rn. E o vetor 0 no Rn, ele tem coordenadas 0, 0, 0 e 0. Tá? Esse cara é chamado vetor nulo. E vetores, como a gente já sabe esse resultado para o plano e para o espaço, vetores são equivalentes ou iguais somente se suas componentes forem iguais. Aqui, nesse exemplo, a gente está dizendo que a pergunta é: esse vetor de 4 dimensões, em 4 dimensões, de coordenadas A, B, C e D, é igual a 1, menos 4, 2 e 7. Esses vetores são iguais se o A for igual a 1, o B for igual a menos 4, o C igual a 2 e o D igual a 7, for igual a 7. Tá? Se a gente tiver no plano, tá, em 2 dimensões, se o vetor V ele tem componentes V1 e V2, o vetor W ele tem componentes W1 e W2. Então o vetor V mais W é exatamente a soma das componentes. Quando eu multiplico um vetor V por K, é multiplicar cada um das suas componentes por K. Quando eu multiplico um vetor por menos 1, em particular, quando K for igual a menos 1, eu estou multiplicando cada uma das componentes por menos 1. E a subtração de vetores é a subtração componente a componente. Tá? Essa regra da soma, pessoal, e do K, essa primeira e a segunda regras, né, vocês podem verificar aqui geometricamente a adição por essa figura do lado esquerdo e a multiplicação por escalar K aqui do lado direito. Tá? É exatamente componente a componente. Eu estou multiplicando componente a componente e depois somando as componentes. Agora, essa propriedade também vale para Rn. Ou seja, dado um vetor V de componentes V1, V2 até Vn, um vetor W de componentes W1, W2 até Wn, e K for um escalar qualquer, então a soma de vetores é a soma de componentes, a multiplicação por escalar de um vetor é a multiplicação de escalar componente a componente. Esse caso aqui em particular é quando K é igual a menos 1. E a subtração de vetores é a subtração de componentes, de cada uma das componentes, respectivamente, do vetor. Tá? Então essas aqui são as propriedades do espaço vetorial. Se U e V e W são vetores em Rn e se K e M são escalares, então vale aqui a letra A, vale a propriedade comutativa da adição. Letra B, propriedade associativa. Letra C, toda vez que eu somar um zero, tanto à esquerda como à direita, né, dá exatamente igual a U. Pessoal, só uma correção aqui. Aqui é igual, tá? Esse cara aqui é igual. Esse aqui é igual, tá? U mais menos U igual a zero. Vale a propriedade distributiva da multiplicação por escalar com relação à soma. Também vale a propriedade distributiva
da soma de escalares com o produto com o vetor, né? Vale a propriedade associativa, aqui, se eu pegar dois escalares em um vetor, e toda vez que eu multiplicar um vetor U por 1, vai dar o próprio vetor U. Isso aí, então, é a propriedade que define... essas 8 propriedades definem o espaço vetorial. Então, quando dizem que a prova, é exatamente mostrar que, por exemplo, o Rn é o espaço vetorial. Para mostrar que o Rn, definido com a soma e a multiplicação por escalar, através destas duas propriedades, aqui a soma e aqui a multiplicação por escalar, eu tenho que provar essas 8 propriedades. Tá? Então aqui provamos, por exemplo, a propriedade associativa, abrindo componente a componente, e vocês podem provar a outra. E com isso mostra que o Rn é um espaço vetorial. Se V é um vetor e se K for um escalar, então o número 0 vezes o vetor V é igual ao vetor nulo. Um escalar vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Tá? E a propriedade C a gente já tinha definido lá atrás. Agora, pessoal, uma aplicação disso é o seguinte. O famoso sistema RGB, que é R, né? É red, o G é green e o B é blue. Então a gente pode encarar esse esquema, o sistema RGB de cores, como um espaço vetorial discreto. Tá? Então, se a gente considera que um vetor, o vetor... né, e esse é o sistema RGB. Vocês têm isso no computador, por exemplo. O vetor red, o vermelho puro, ele tem componentes 1, 0, 0. O verde puro tem coordenadas 0, 1, 0 e o azul puro tem coordenadas 0, 0, 1. Então qualquer outro vetor é combinação linear de vermelho, verde e azul. Tá? E os coeficientes da combinação linear vão estar entre 0 e 1. Então olha só, o preto é o vetor 0, 0, 0, né? Porque é a ausência de cor. O branco é a totalidade. Eu estou somando aqui o vermelho. Se eu somar o vermelho com o verde puro, o vermelho puro, o verde puro e o azul puro, vai dar o branco. E o branco, então, é o vetor 1, 1 e 1. E outros vetores, então qualquer vetor aqui da tabela de cores, da escala cromática, vai ser a combinação linear desses vetores. Tá? Então qualquer cor ela pode ser expressa como uma constante vezes o vermelho puro, mais outra constante K2 vezes o verde puro, mais outra constante K3 com o azul puro. Tá? E aqui, pessoal, não sei se a definição ficou ruim, né? Mas enfim, vocês podem ver na internet todas as combinações possíveis, né? E vocês podem formar qualquer cor apenas atribuindo valores a essas constantes. Tá? E esse é o famoso sistema RGB, é uma boa aplicação aqui de vetores. E bom, então, né, qualquer cor, então aqui, como a gente já tinha visto, é uma combinação linear das 3 cores fundamentais. E essa aplicação é uma boa motivação para que a gente possa, então, finalmente definir o que é combinação linear. Olhem só, dados vetores V1, V2 e V3, eu posso construir outros vetores somando e subtraindo esses vetores multiplicados por constantes, né? Então, dados V1, V2 e V3, eu posso construir um novo vetor U, que é igual a 2 vezes V1 mais 3V2 mais V3. Esse é o novo vetor. O vetor W aqui foi construído como 7V1 menos 6V2 mais 8V3. Né? É um outro vetor do espaço ainda. Então, a gente disse que o vetor W, ele é, no espaço Rn, é uma combinação dos vetores V1, V2 até Vr,
Se o W puder ser expresso como uma constante K1 vezes o primeiro vetor, mais uma constante K2 vezes o segundo vetor, mais uma constante K3 vezes o terceiro vetor, até o último vetor. Tá? Esses escalares K1, K2 e KR são chamados coeficientes da combinação linear. Então, a aula de hoje é isso, é bem simples, e está aqui alguns exercícios para vocês fazerem sobre vetores, e aqui acaba a parte de combinação linear. Então, bom dia para vocês e bons estudos.